Sejam bem-vindos a mais um episódio do Segredos da Criatividade. E hoje eu estou muito feliz de ter aqui comigo um amigo, um parceiro nessa jornada, que é o JP, cofundador, né, da Play 9. JP, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean. Já deixa a gente em casa desde o início, assim, né? Mesmo se eu não fosse seu amigo, esse seu sorriso já deixa todo mundo à vontade. Então, todos que vêm aqui, que muitos você conhece bem, né? Eu tenho visto aí, se sentem bem. Então, eu espero que seja um papo fluido, né? E que a gente possa trazer muito conhecimento, assim, mas com esse clima leve, que, aliás, é parte, né, da autenticidade desse novo momento da comunicação. Com certeza. Não existe mais aquela coisa robótica e engessada. Com certeza. E toda vez que a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, né, sobre tudo que está acontecendo no mundo do conteúdo, eu sempre aprendo pra caramba com você. Porque o fato é, para quem não sabe, quem não conhece, quem nunca ouviu falar da Play 9, Play 9 hoje no Brasil, e não só no Brasil, né, também no mundo, para mim, é uma das grandes referências de uma empresa que entendeu para onde o mundo da comunicação está indo, para onde o mundo do conteúdo está indo. E tem aí, né, os dados provam, casos concretos de como construir grandes canais relevantes. Enfim, então vai ser muito legal esse papo, a gente tem muito que aprender contigo. Obrigado, fico super feliz, lisonjeado, obrigado pelos elogios e ao longo da conversa também farei alguns para você, porque eu te admiro muito, você sabe disso. E também, assim, depois vocês podem conhecer mais a história do JP, então rapidinho eu vou te introduzir. O JP, antes de cofundar a Play 9, ele foi um executivo da Globo por, né, quase 20 anos, mais um pouquinho. 20 redondos. 20 redondos. Fui da Globo 20 anos, né, exatamente divididos entre 10 e 10, 10 como comunicador, né, porque eu era repórter, depois fui correspondente internacional em Paris, em Londres, e cobri esportes muito tempo, né? Cobri a Fórmula 1, 7 anos, cobri 8 Olimpíadas, 6 Copas do Mundo. Então, fiz muita cobertura esportiva e também, quando eu fui correspondente internacional, cuidava muito das áreas de política internacional, assuntos diversos, né? E foi bem divertido e foi a minha inspiração, né? E o meu mergulho essencialmente no mundo do conteúdo. Eu sempre fui apaixonado por contar história e por entender como eram os melhores modelos de contar essas histórias. E aí depois, nos 10 anos seguintes, desses 20, eu migrei para a área executiva, começando, né, na gestão ali de programas e projetos de telejornais e tudo mais, e depois virando diretor executivo nos últimos 8 anos que eu fiquei lá, fui diretor executivo da Central Globo de Esportes, sempre na área de conteúdo, então fazia também muita conversa com o Projac, né, com os estúdios Globo, a gente fazia muita inserção de entretenimento dentro do esporte, e ali começou também um movimento bem interessante do esporte se aproximar mais do entretenimento. Eu tinha muito essa vontade de trazer o viés mais americano, né, de olhar o jornalismo como a ponta do esporte, né, que conta a história jornalisticamente, mas entender o evento como um entretenimento, né, e ali aqui no Brasil, a gente sempre teve uma ideia meio estranha e confusa de que o jornalismo e o esporte eram a mesma coisa, e não são, né? No mundo inteiro, eu sempre olhei assim, 3 verticais de conteúdo, né? Quando você fala de grandes complexos de mídia, conglomerados. O entretenimento está do lado, o jornalismo está de outro, e no meio está o esporte, que é uma espécie de uma simbiose dos dois, né? E aí a gente começou a ver isso do ponto de vista tanto de narrativas novas, quanto depois também de trazer rostos que pudessem mudar essa cara, né? Literalmente. Então, o Thiago Leifert, a Fernanda Gentil, o Tadeu Schmidt, o Alex Escobar, o Felipe Neto. Então, assim, foram, né, imersões de entretenimento dentro desse universo do esporte para desengessar um pouco aquilo que era muito jornalístico. Demais. Então, assim, aí a gente pode marcar um outro podcast inteiro só para falar das histórias desse período, sim, né? Essas são incríveis. Que tem muita história muito boa. Mas a pergunta é, por que você decidiu dar esse passo para a Play 9? Né? Conta um pouco o que você enxergou lá atrás. Você foi um dos caras, né, que estava ali no coração da indústria e enxergou com muita clareza para onde ela estava indo e teve a coragem, né, de dar esse passo. Então, me conta o que te motivou a dar esse passo, por que isso aconteceu? Pois é. Eu até citei o nome do Felipe por último ali, porque ele também tem uma importância, não por acaso virou meu sócio depois, né? Nessa minha inquietação que aconteceu em determinado momento ainda dentro do coração da indústria audiovisual, assim, né? Do mainstream mesmo, como a Globo é.
A minha sensação ali, né, depois de ir fazendo, né, junto com um grupo incrível que a gente foi criando ali dentro da Globo, uma grande transformação do esporte para essa migração mais para o entretenimento, é de que ou eu ia, né, migrar ali dentro, para dentro do próprio entretenimento, né, e esse movimento quase aconteceu, de ir para o Projac e eventualmente dirigir coisas lá, ou eu ia ficar, né, mais uma vez tentando reinventar tudo, né, junto com esse grupo, a partir de dois eventos muito grandes, que eram simbolicamente ou assim o fôlego final para você chegar a um fim de um ciclo, né? Ou o fôlego renovado para você continuar o ciclo, que eram Copa do Mundo e Olimpíadas. Pô, você tinha, né, quase uma tempestade perfeita de 2007 a 2016, né? O Pan-Americano no Rio, a Copa no Brasil em 2014, com uma pré-copa que foi a Copa das Confederações em 2013 e as Olimpíadas de 2016 no Rio. Eu trabalhei assim, né, visceralmente nesses eventos, né? Lá, assim, a liderança de conteúdo era responsabilidade minha, a Copa na Olimpíada, então era muita responsabilidade, né? Com um grupo incrível, né? Minha, entre aspas, eu dei esse negócio do eu. Estou falando assim, era uma responsabilidade que no fim das contas ia cair em mim, né? E eu falei assim, cara, o que pode ser mais desafiador do que isso depois de 2016? Depois de setembro de 2016, o que eu vou fazer? Né? O que vai me... Eu falei, cara, não tem muita coisa. Então, eu queria dar vazão a outra coisa que vinha dentro de mim desde 2011 me incomodando, que era encontrar o caminho da comunicação contemporânea. E por isso que eu digo que essas tentativas, né, de você desengessar o jeito de contar histórias e tudo mais, levar youtubers para dentro da televisão também, né, que foi um movimento que talvez tenha tido no Felipe o maior protagonismo assim, no ano que ele passou dentro da Globo lá, que eu contratei. Isso certamente me botou caraminholas na cabeça. E eu ficava olhando esse mundo paralelo. Então, eu tinha um mundo paralelo na minha cabeça, que era, assim, cronologicamente, inconscientemente, né? Definido por uma Olimpíada. Mas, cara, isso é um marco que eu não posso deixar de lado, né? Depois, eu até, na análise, eu conversei isso com a minha analista. Porque meus dois filhos são filhos de Olimpíadas. Então, assim, eu voltei de uma Olimpíada e tive meu filho mais velho, e voltei de outra Olimpíada e tive meu filho mais novo. Exatos 4 anos depois, e exatamente os dois em abril, né, que eram 9 meses depois da minha chegada de volta ao Brasil. Eu e minha mulher fabricamos os 2 filhotes de Olimpíada. E, então, assim, não tem como negar que é uma coisa muito visceralmente ligada à minha vida. E eu fui entender isso depois, né? Mas tinha lá um incômodo inconsciente nessa época, que era o incômodo da linha que todo mundo via, né? Que tá aqui, vai fazer isso, está liderando até 2016 ou até o resto da vida, seja o que for. E tinha uma outra que ninguém via, que era esse bichinho que ficava ali ruminando dentro de mim, falando assim, cara, mas aquele negócio da chegada dos youtubers dentro da coisa, e aí surgiu o Instagram ali, pô, em 2010, 2011, e eu fiquei, caramba, eu já era fascinado por YouTube. Eu falei, cara, isso tudo, quando chegou perto de 2015, se embaralhou de um jeito, Jean, que você não tem ideia. E aí, no início de 2016, tipo 7, 8 meses antes das Olimpíadas, eu pedi demissão. E aí eu falei, tudo bem, vocês podem aceitar e eu saio agora, mas eu gostaria de completar esse ciclo e até o fim das Olimpíadas, mas depois eu quero fazer outra coisa, eu quero mudar para os Estados Unidos, eu quero ver outras coisas, meus filhos estavam indo para lá também, então era assim uma coisa também familiar, de você ver que né, os 2 filhos estavam indo estudar fora, e aí tinha uma pressão também minha, da Flávia, minha mulher, né, para fazer isso. Isso tudo foi a tempestade perfeita para pedir demissão, e ali nasceu o embrião da Play 9, né? Assim, muito embrião. Eu tomei essa decisão, eles aceitaram, então acabadas as Olimpíadas, eu saí da Globo no dia em que eu entrei, isso é uma coincidência inacreditável. 1º de setembro de 1996 eu entrei e saí 1º de setembro de 2016. Então, ali, assim, cara, é um ciclo realmente poderoso e, para mim, foi muito, muito legal. Eu agradeço demais tudo que eu aprendi ali dentro. Nossa, vivi, tem 90% dos meus amigos estão lá dentro, então, assim, eu tenho uma família inteira dentro da Globo, assim, né? Tenho compadres, eu sou padrinho de casamento, tenho padrinhos dos meus filhos e tal. Então, assim, é uma vida que foi lá dentro. Mas eu precisava ter essa experiência. E aí resolvi
que ia fazer a saída para os Estados Unidos, me dar outras caraminholas. Só que quando eu fui para os Estados Unidos, rapidamente aconteceu um negócio que já me conectou de volta ao Felipe Neto. Foi curiosíssimo. Eu cheguei lá e um amigo meu falou assim, tem uma plataforma aí querendo entrar no Brasil e tudo mais, mas eles são muito tecnologia e eles querem entrar em conteúdo. Você podia dar um toque lá, fazer tipo uma palestra? E eu fui, era em Orlando a base deles. Eles tinham uma base em Orlando e outra em Nova York. Eu fui lá, bati um papo com os caras e, no fim, eu falei, vocês já tentaram entrar no Brasil porque eles queriam entrar ou por clubes de futebol, ou por jogadores de futebol, ou por influenciadores? Vocês já tentaram inverter isso e perceber que o influenciador por si só, né? Ele é o cara que tem mais capacidade de falar com a câmera, né? Hoje é assim, quem é influenciador é uma outra discussão, mas estou falando dos influenciadores clássicos ali, né? Os nativos digitais. Vocês tentaram, Felipe? Tentamos e tal, mas foi difícil porque o cara que foi abordá-lo era um inglês, não tinha muito traquejo e tudo mais, era um cara meio assim rough, sabe, meio, e não foi uma abordagem legal. E depois eu fui e falei, não, mas eu conheço o Felipe bem, eu posso falar com ele. E aí o Felipe me contou a história toda. Eu falei, não foi muito legal mesmo, porque o cara me abordou num jantar, eu e Maurício Meirelles conversando, o cara ficou, posso bater um papo? Pode, já no meio do jantar, depois ficou de costas 10 minutos para o Maurício, eu falei, cara, desculpa, isso é uma falta de educação, no mínimo você faz com o meu amigo que está jantando comigo, né? E aí, enfim, aí depois disso, a gente foi e conseguiu convencer o Felipe a ser o primeiro cara a usar essa plataforma no Brasil, né? Era uma plataforma chamada Fun Hero, que veio para o Brasil uma época e tudo mais, e que acabou criando um aplicativo Felipe Neto. E essa foi a primeira incursão, né, de proximidade, de novo, minha com o Felipe, depois dele ter ficado um ano no Esporte Espetacular fazendo um quadro que chamava Sem Noção, que era a versão sem palavrões do Não Faz Sentido, né? Eu queria que ele fizesse uma coisa bem divertida e tal, mas falei, mas tem que tirar um pouco os palavrões, porque, né, não vai botar domingo de manhã. E fez muito sucesso. Então, um ano depois, ele falou, cara, eu tenho que sair, isso era 2012, mais ou menos, criou a Parafernália, aí depois veio para Maker e tudo mais. Em 2016, quando eu saí da Globo, a gente acabou se reencontrando assim. E dali para cá, a gente começou a fazer, né, muitas empreitadas em conjunto. Criamos uma empresa antes, que foi a Take4, e depois saímos para criar a Play 9. E a Play 9 está aí, né? Tem 2 anos e meio e obrigado pelos elogios. Ela realmente está decolando. Começou com 19 pessoas, já está com 204. Então, ela tá... Não, e só para trazer uns dados concretos para quem está aqui escutando a gente ter uma noção, né? Assim, fast forward, agora Play 9, hoje em dia, quais canais hoje vocês estão tocando e operando, só para a gente ter uma noção? Sim, a gente acabou virando, assim, por conta do Felipe ser youtuber, uma grande network de YouTube, né? E hoje a gente é considerada a maior network de YouTube no Brasil, tem ao redor de 400 milhões de views por mês, né, na Play 9. Então, assim, tem o canal do próprio Felipe, e aí a gente tem os canais dos youtubers raiz, né? Tem o Bruno Correia, que é o braço direito do Felipe para tudo, então foi, né, meio spin-offado do Felipe. Tem a Bruna, que é namorada, então tem um complexo Felipe Neto, que é a Bruna Gomes, que é a namorada dele e tudo mais. E aí você tem, né, as empreitadas que foram feitas por outras pessoas e a gente segmentou em mais ou menos linhas de verticais de conhecimento, né, que pudessem se agregar. Então, tem a Giovanna Eubank, que é uma coisa mais de lifestyle e família, a Paola Carosella, que é um canal de culinária e muito papo legal também. Tem o Professor Noslen, que é o maior canal de educação formal do mundo no YouTube, tem mais de 3 milhões de inscritos. Ele é incrível, né? Eu brinquei, o nosso Hells Angels harmonioso, né? E meio Vikings, meio Hells Angels. E o que mais? Otávio Gá com cinema, né? E a gente foi meio estratificando para criar uma network que fosse bem generalista, mas ao mesmo tempo que tivesse complementaridade de assuntos, né? E, por outro lado, a gente investiu muito em canais de marcas, fazendo quase essa evangelização do mercado, que você conhece bem, né, de provar para as marcas que o futuro delas é se tornarem publishers. E não era um discurso fácil, e ele foi acelerado e facilitado pela pandemia. Então, hoje a gente tem a Americanas, que a gente cuida do canal deles, a Amazon Prime Video, que também cuidamos do canal deles. Temos assim uma parceria legal com a NBA também, que a gente faz muita coisa para o canal deles e tem expandido essa presença. E agora, em breve, eu só não posso falar, mas vem
duas marcas bem legais, assim, que têm segmentos diferentes do mercado, mas que se propõem a coisas boas, porque também tem isso, né? Você tem que dizer para alguma marca que te procura, cara, é melhor você continuar no TikTok, no Instagram e tal, porque o YouTube é outra parada. E não dá, assim, sem nenhum tipo de preconceito, mas não dá para o restaurante do seu Zezé ter um canal de YouTube, não faz o menor sentido, né? Um menor sentido. E é incrível, assim, e aproveitando, né, assim, esses exemplos todos, uma coisa que eu tenho falado bastante é essa ideia de que, cara, as marcas precisam virar creators, né? Principalmente Sim. As grandes marcas, Sim. Porque se elas não conseguirem dar esse passo de criar conteúdo relevante, construir uma audiência realmente engajada e tal, dificilmente lá na frente elas vão conseguir competir num contexto em que outras marcas vão fazer isso, né? Assim, então, você que está aí, né, na primeira fila dessa transformação, o que você acha que são as grandes dificuldades das marcas para conseguir dar esse passo? Acho que tem algumas, mas talvez duas sejam muito evidentes. Já, uma é essa questão da transição geracional das lideranças das empresas, né? Você olha claramente que algumas empresas estão no caminho certo porque elas têm a visão completa, outras estão no caminho certo porque entrou um gestor maluco que queria fazer. Quando, na verdade, né, a primeira versão devia ser a melhor, porque está todo mundo imbuído do mesmo propósito. Mas não vai acontecer se não houvesse gestores meio maluquinhos e tal. Maluquinhos no bom sentido. Talvez pessoas mais jovens ou com cabeças renovadas que entendam esse discurso de que as marcas têm que sair, né, da sua sensação de serem anunciantes e partirem para, né, conteúdo e protagonismo dentro do mundo de conteúdo, e por isso mesmo se tornando muito mais próximas do que o creator tem como afinidade com o seu público, né? Sendo um publisher, do que aquela mentalidade antiga. Então, fica assim quase como um meio termo, né? Com aquele medo, vou testar, e outros não querem nem testar. Então, esse é um ponto, né? A maturidade ou a ousadia de um gestor ou da própria empresa. O outro é que a própria mecânica do mercado, eu acho que ainda está muito sedimentada naquilo que a gente achou que era o convencional e ainda não destruiu essa ideia. Então, mesmo essas pessoas que possam ser disruptivas e tal, muitas vezes elas olham um caminho de McLuhan, assim, McLuhaniano, né, do emissor, do receptor, do meio da mensagem do canal, e não entendem que isso foi rompido 20 anos atrás, depois de 12 mil anos. E sempre funcionou na história da humanidade, desde que pintavam pinturas rupestres nas pedras e tal, passando por tudo, pela Bíblia de Gutenberg, passando pelo cinema. Mas quando chegou no YouTube e no Facebook, né, ali no momento internet bombando e social começando a bombar, acabou isso, porque aí o Felipe Neto, ele virou a Globo dele mesmo, o Luciano Huck dele mesmo e o diretor do Caldeirão dele mesmo, ou do Domingão agora, não. Isso aí, ele virou 3 coisas ao mesmo tempo, e aí só sobra o veículo que vai transmitir, pode ser multiplataforma, e um público final, que nem é mais, né, só espectador, é consumidor, né? Então, essa é a grande transformação, né? Eu concordo muito com isso. E acho que uma coisa que mostra o quão evidente essa dificuldade, o quão forte essa dificuldade nas empresas, é você olhar os conteúdos das marcas no próprio YouTube, né? Assim, muito mais do que 90% dos vídeos que as marcas colocam no YouTube hoje não são relevantes para as pessoas, né? São vídeos que as pessoas não só não querem ver, como elas pagam para não ver, né? Outro dia eu dei uma prática, eu tirei um screenshot de um vídeo de uma marca do setor financeiro, de um banco. E estava lá, um vídeo no YouTube, tinha 32 milhões de views e 79 likes. Eu assim, gente, olha isso aqui, é a fotografia da irrelevância. Um conteúdo que foi visto, né, por 32 milhões de pessoas, Sim. Só conseguiu ser relevante o suficiente para 79. E aí eu fiz a comparação com o criador de conteúdo do mesmo segmento, que tinha 3 milhões de views no vídeo, mas que tinha 370 milhões. 10% das pessoas que viram aquele conteúdo se engajaram com aquilo. E por que isso é importante? Porque engajamento é igual a venda, igual a conversão. Claro. Né? E você que, né, até também retomando um pouco a tua experiência de Globo e agora a Play 9, o que você acha que é a grande mudança do processo criativo, do processo de criação de conteúdo para conseguir criar conteúdo relevante? Mas você citou um exemplo que é magnífico, porque a gente usa para as marcas esse exemplo. Assim, essa ideia de que o
conteúdo da marca precisa ser cada vez mais com o mindset do publisher, do nativo, que é o criador, que é o creator, se dá no algoritmo. Porque o que a gente fala para a marca é, seu canal vai ficando cada vez melhor quanto mais os seus vídeos forem recomendados para outros públicos, não é quanto mais o cara tiver que entrar no seu canal. Você tem que entrar no canal para ver. O canal de YouTube tem que ser o lugar onde estão os vídeos. Não é um repositório de vídeo, que esse é o outro erro que tem a ver com os 30 e tantos milhões e tanto de 79 likes. São duas pontas da mesma história. Uma é, se você cria conteúdos legais, você cria um squad de influenciadores maneiros e tudo mais, e aquilo tem relevância, e o algoritmo começa a ver que o interesse, né, daquele cara que viu ali é parecido com o cara que viu o Felipe, ou viu um canal da Paola, você está pegando audiências que são legítimas, orgânicas, e que estão indo ali porque aquele conteúdo é legal, não é porque é da Americanas, ou do Prime Video, ou do seja o que for. Quando você vê um canal como esse, né, de um banco que botou lá, sei lá quanto em mídia. Muito dinheiro, né? 500 mil reais em mídia, assim, para fazer um canal, né, um vídeo não ser visto, aí responde aquela primeira pergunta sua lá, o que é a mudança? A mudança no mindset, que não aconteceu em vários lugares, é exatamente essa. O cara, em vez de pegar aquele dinheiro e falar assim, caraca, com esse dinheiro, eu faço 3 meses do meu canal com muito conteúdo maneiro, em vez de impulsionar um vídeo falso. Claro. Porque ele está pegando 30 segundos de um anúncio da televisão, botando lá, enchendo de mídia uma fortuna para ter 79 likes. Totalmente. Né? Então, eu escrevi há uns 2 anos um artigo no LinkedIn, tá lá, eu falei, cara, como é que esse artigo pode ser impactante se esse assunto ainda é meio hermético, né? As pessoas não entendem. Hoje já entendem melhor, mas 2 anos atrás ainda... Assim, vou botar um maior título que, mesmo sendo jornalista, vou fazer um título gigante. Assim, e o título acho que foi importante, porque depois muita gente procurou até a Play 9 por causa desse artigo. Onde as marcas erram quando fazem seus canais de YouTube? Então, não pode ser mais claro do que isso. Né? YouTube para coisas. O YouTube 2.0. Não, era onde as marcas erram. Então, estava ali descrito quase como se fosse o título e o subtítulo. E ali eu falo muito disso. Né? As marcas não entenderam, agora têm entendido melhor. E talvez seja até legal olhar, porque 2 anos passados, né, com pandemia e tudo, o artigo pode estar anacrônico ou pode ter sido um belo insight. Vamos fazer o seguinte, o nome do vídeo, galera, o nome desse vídeo aqui é Onde as Marcas Erram quando fazem seus canais de YouTube. Fazer, e fica depois o link para ver o artigo. Mas é isso, já. Eu acho que você tem muito essa constatação, né, do mercado, porque você trabalha você criou uma empresa maravilhosa que gera insights que destroem as intuições incorretas, né? E mesmo que não fosse assim, você criou isso porque você já tinha essa intuição quando você trabalhava nas empresas, né? Você vivia essa dificuldade. E aí foi lá e construiu uma ferramenta maravilhosa para tentar, né, melhorar ou remediar possivelmente dores, mas concorda que a plataforma vai melhorando quanto mais as pessoas entendem como ela é boa? Com certeza. Porque você fica olhando... Assim, meu filho, que você conhece tudo mais, trabalha, e eu brinco que ele mora dentro do YouTube, né? Ele mora assim, dentro do vídeo do YouTube. Conhece todos os canais e tudo mais, fascinado. Foi ele que, sei lá, 10 anos atrás, me mostrou aquilo tudo, Cauê Moura, Kéfera, o Felipe Neto, Christian, aqueles caras da primeira leva dos YouTubers. Eu falei, cara, eu tenho que levar os caras para a Globo. O Felipe foi para a Globo porque meus filhos viam o Felipe Neto. Eu falei, cara, comecei a fazer uma coisa meio intuitiva, né? Esse cara é mergulhado nessa plataforma, da Winning Insights. Então, ele fica ali procurando elaborações de coisas que para ele e para essa geração de 25 anos, assim, não faz o menor sentido, depois de extrair esses dados e entender e ter, né, insights a partir dos dados e tudo mais, contrapor com isso que a gente falou, caraca, mas por que o cara... Ele não vai entender, porque ele não entende ainda as minúcias, né, do mercado, das coisas, das agências e tal. E ele fala assim, cara, como é que pode botar essa fortuna? Porque aí ele faz o cálculo, ele sabe quanto custa cada view. Cada view custa 2 ou 3 centavos. Ponto final. Aí ele fala, 300... Quanto? Você falou? 30 milhões de views. É só fazer a conta. Ele falou assim, caraca, se fizesse aí, bota essas visualizações orgânicas e você faz canal, você contrata influenciador, você cria conteúdo novo, você compra conteúdo. Totalmente.
Não, essa questão do algoritmo e de entender a plataforma, de dominar a plataforma, realmente é uma coisa muito importante, fascinante, mas é complexa também, né? Porque a verdade é que a gente está num contexto onde tem cada vez mais plataformas, né? Sim. Então, uma coisa que eu tenho falado muito, né? As marcas todas, agora tem que aprender a mexer no TikTok, tem que aprender... Com certeza, o TikTok está bombando e tem que entrar, tem que experimentar, tem que fazer. Mas, cara, o YouTube já está aí há um tempão, e até agora você não resolveu o YouTube. Então, assim, e YouTube, né, a segunda maior ferramenta de busca do mundo, a primeira para muitas audiências, é ali onde as pessoas vão para responder algumas das suas dúvidas mais importantes. Por exemplo, cara, que celular eu vou comprar? Ou que tênis eu vou comprar? Isso me fascinou muito, sabia? Assim, quando eu resolvi migrar, foi exatamente isso. Eu falei assim, cara, essa plataforma eu entendo. Porque essa plataforma, de certa maneira, é o que eu sei fazer, que é contar história, pensar em relevância das histórias, né? Em relevância, não irrelevante, em relevância das histórias, né? Montar equipes legais e tudo mais, e entender um triângulo que eu sempre tive na cabeça, que é forma, conteúdo e apresentador. E isso funciona nessa plataforma, como funcionava para mim na época de repórter e para mim na época de diretor de conteúdo. Então eu falei, cara, tendo como sócio o Felipe Neto, cara, só vamos errar no YouTube se a gente fizer muita besteira. Então, de certa forma, a gente também ajudou a construir uma certa profissionalização desse negócio, né? Que algumas empresas já faziam, e hoje tem networks muito legais que fizeram isso. Condzilla fez isso, a NWB fez isso, né? Tem hoje lá Desimpedidos, tem outros canais, tem o Falcão, tem um monte. Né? E aí, quando você Dia Studio, tem uma network legal. Quando você olha, assim, esse ecossistema deve ter 5, 6, assim, que são muito legais, entenderam esse movimento e começaram cada uma a achar os seus nichos e tal, ou serem mais generalistas, né? Condzilla foi para música 100%, e aí a NWA foi mais para esporte, né? A gente resolveu fazer uma coisa mais generalista para ser meio, né, um Netflix das coisas, ou uma Globosat dos canais de YouTube, mas isso só seria possível se, né, existindo, como só foi possível, uma plataforma que te remunera e remunera os criadores com uma lógica já apropriada e aperfeiçoada até, né? Que eu acho que é um pouco o que as outras ainda sofrem. Né? O TikTok está tentando, o Quai também está tentando, eles disputam o mesmo segmento, né? Em vídeo, short vídeo, vertical principalmente. O Facebook agora tem um sistema de remuneração meio parecido com o AdSense, e o Instagram não tem. Então, fica ali, né? Assim, pô, se alguém achar uma mecânica parecida, né, com a do YouTube, que é de remunerar 55% do dinheiro vai para o criador, 45% vai para o YouTube, e roda mídia e tudo mais, isso vai funcionar, tende a funcionar. Não sei como aplicar nas outras plataformas, mas em algum momento isso vai... E só completando, não sei se você viu, esse podcast vai sair em outro dia que não nós estamos... A gente não precisa enganar a audiência, né? Já passou, isso também era de antigamente, né? Olha, hoje que dia vai sair? Terça-feira? Então hoje é terça, aí terça não é, hoje é quinta. Mas hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro, saiu uma matéria dizendo que o impacto do YouTube no Brasil, o primeiro estudo que é feito, não sei se você chegou a ver, saiu agora, um pouquinho antes de vir para cá, foi de 3 bilhões de reais. Nossa. 3 bilhões de reais por ano. Cara, em só 2020, o YouTube. Só o YouTube. É a primeira vez que eles fazem esse estudo. Sim. E é incrível, né? O impacto... Não, é gigantesco. E você, cara, eu quero pincelar uma coisa que você falou que eu acho que é central. 122 mil empregos, só para completar. Olha só que loucura. E está só começando, que é maravilhoso, né? Assim, é só o começo, assim. E por isso que, para mim, é tão rico sempre começar que vocês, né, assim, Play 9, o Conde, essa turma de empreendedores que conseguiu transformar isso em um negócio robusto, né? Estruturado, né? Enfim, tem realmente muito o que passar adiante do ponto de vista de conhecimento, porque eu sei, né, que uma das grandes complexidades dessa jornada é você conseguir, no final das contas, escalar o processo de criar conteúdo relevante, porque no final das contas é sobre conteúdo relevante, né? Sim. O que no final das contas... E autêntico. Autenticidade e relevância são as duas palavras que... É isso. Então eu quero mergulhar nesse assunto. E o seu filho, pô, que eu fiquei super honrado no dia que eu perguntei, a galera tá... A gente tem mega orgulho de vocês serem nossos clientes, né? Usarem lá. E eu perguntei para ele, a galera tá gostando? Ele falou, Jean,
Não dá para não ter o Winning Insights. Como eu vivi sem isso até hoje. Não dá para não usar. Não dá para não usar. E acho que o que está por trás disso, que é a razão pela qual a gente criou essa ferramenta, é porque fazer essas decisões de, cara, qual é o assunto que eu vou falar, qual é o formato que eu vou usar, qual é o criador que eu vou trazer para o meu canal para fazer uma collab e tal, são decisões que precisam ser muito bem feitas, e num universo tão plural, onde tem tanta coisa acontecendo, os dados realmente podem te ajudar a fazer essas escolhas mais assertivas, né? Definir qual é o seu nicho, qual é o assunto que você vai falar, qual é o formato que você vai escolher e tal. Então, me conta um pouco como vocês têm organizado essa fábrica de conteúdo para conseguir escalar esse processo e continuar criando conteúdo relevante nesse novo... Não, ótima pergunta, porque é instigante, né? E, assim, começando ali pelo começo, né? Você sabe que eu sou fã da sua plataforma, sou fã de você também, né? Seu fã... brinco às vezes no LinkedIn, que eu sou presidente do seu fã-clube. Eu acho que a plataforma em si é o Winning, como o Winning Insights mesmo, né? Eu lembro da Winning como Winning ainda, depois o Winning Insights, e o nome é perfeito, que é isso. Ela gera mais do que apenas números ou dados e tal. Ela gera, para quem está conectado, muitas informações importantes que, quando você tem insights ou intuições, né? Que não são mais aquelas apenas baseadas no achismo. E isso nos ajudou e nos ajuda em dois aspectos, assim, nos pontuais e nos mais perenes. Porque a gente montou um grupo, né? A Play 9 tem 4 ou 5 BUs, né? Como a gente queira, assim, na unidade de negócio. Uma a gente está meio juntando, que a gente vai chamar de meio Play 9 Publisher. Então, a parte de YouTube e as redes sociais, que hoje são separadas, a gente vai botar juntas. Mas as outras são ali a Play 9 produtora, que é a Play 9 Action, e a Play 9 criadora, que é uma fabriquinha de formatos, e a quarta ou a quinta é a Play 9 agência de talentos, agência de influenciadores, né? Que a gente olha muito mais como mídia do que só como roxinhos ali que estão aparecendo no ponto de ônibus. Não é isso, a gente usa esse formato já das duas visões, né? Eu estava falando do negócio do McLuhan por isso, porque quando o cara se entende como mídia e como protagonista, ele é o Felipe Neto e a Globo ao mesmo tempo. Então, essa é a nossa visão. Então, quando você toma essas decisões, você montar esse grupo de talentos, e a nossa intenção não é ter 3 mil talentos, sei lá, hoje tem 42, é chegar a uns 100, talvez 150, e montar um grupo que seja bastante diverso e que fale com todos os estratos da sociedade, você precisa da Winning para tentar mapear. Outros estão meio evidentes, né? Que você vê, aí você vai lá para ver, é isso mesmo, esse cara, fogo de palha. Você também vai lá para olhar, né? Agora, tem também momentos em que você não tem os talentos, isso a gente montou o nosso time, então a Winning foi boa para isso. Tem momentos em que você não precisa apenas do seu time, tem gente lá que faz coisas que não tem nenhum, por exemplo, canal de educação financeira dentro da Play 9. Aí vem um cliente que quer fazer e quer um canal, tem que ir lá buscar. E aí o Winning serve também para esses momentos mais episódicos. Então, eu acho assim, falando da Winning, é claro que tem outras plataformas complementares e tudo mais, mas para nós, principalmente como a gente lida muito com o YouTube, não tem comparação. A gente vai lá, pesquisa, olha e se junta assim à intuição. A gente tem muita coisa intuitiva valida, do nosso, né? Valida. A gente aprendeu. Foi o Felipe antes da Winning. Quando ele olha e manda coisa para ele lá, ele tem mais certeza ainda, né, de que está no caminho certo. Ele pode ser ajudado por aquilo. Então, acho que também não dá mais para a gente ficar só no achismo. E o próprio Felipe, quando você olha assim, ciclos de comportamento dele, né, ele é muito pesquisador, né, de tudo. Então, assim, ele teve o ciclo, aquele inicial dele, Crepúsculo, aquela coisa meio bombástica, palavrão até não poder mais. Depois ele teve aquele outro ciclo dele, cabelo colorido, né? Aí depois ele teve um ciclo um pouco mais sério de reacts, mas agora tem um ciclo gamer. Então, isso acompanhou e segue bombando. Há 10, 11 anos, sei lá. Então, assim, você imagina se ele fosse o mesmo cara hoje. Não. 33 anos, com óculos escuros, gritando e falando palavrão. Então, né? Perfeito. E o outro ponto que você tocou, que a história do Felipe também representa, tem a ver com essa questão da autenticidade. Né? Assim, como realmente nessa jornada de evolução da sua estratégia de conteúdo, da sua estratégia de canal e tal, como é importante, mesmo que você esteja falando de outros assuntos, de outros contextos, experimentando outros formatos, seja mais perder
aquilo que te torna autêntico, né? Sim. E uma coisa que eu tenho observado dos novos talentos que estão entrando na Play 9 é que vocês têm realmente valorizado isso, né? Assim, então, pô, o Rafael Vicente, acho que é um exemplo incrível, se você quiser contar um pouco. E eu estou vendo que, eu estou curioso para ver como é que vai ser essa turma nova que está entrando, né? A Fátima não foi? Entrou. Eu quero muito ver como vai ser a Fátima autêntica ali. Então, conta um pouco a importância da autenticidade nesse processo e como ajudar ao longo dessa jornada que a estratégia ela acabe não corrompendo esse valor autêntico. Legal. Eu fiz uma análise assim com a turma há uns 2 meses, mais ou menos. Falei assim, olha, o que tem acontecido nesse movimento da Play 9, porque a Play 9, como é o Winning, né, você deve também fazer umas... A cada 2 meses você tem que pensar, estamos no caminho certo? Então, ou até menos, né? Porque é tudo muito veloz. E aí eu falei, cara, tem um movimento que a gente precisa entender, que é o nosso grupo de influenciadores, ele não pode ser visto do mesmo jeito. Tem pelo menos uns 3 estratos ali que a gente precisa entender, porque eles trazem ou codificações diferentes, ou realidades diferentes, né? Backgrounds diferentes, e talvez a gente possa até subdividir, mas 3 eu vejo claramente. São os YouTubers, YouTuber é um bicho diferente, as figuras públicas, né? Que normalmente têm suas carreiras, sua Fátima, né? Então, assim, se você pensar, né, a Paola também tem carreira e tal, são as pessoas, o Giovanna, o Ben, pessoas que migraram do tradicional para o digital. E o terceiro grupo, que aí se subdivide, pode ser o grupo dos TikTokers, ou dos Choirs, ou dos short videos, né? Dos shorters videos. São os caras que estão ali fazendo uma nova narrativa, que o próprio Felipe um dia para mim falou, cara, você reparou que não tem muita novidade no YouTube, a gente está renovando porque as pessoas não sabem fazer direito, a gente está renovando a linguagem. Mas ele falou, eu não sei fazer TikTok, cara. Isso para mim é outro universo. E aí ele chamou um TikToker para ficar colado nele, para ele entender, aprender e tudo mais. Né? Porque é outra linguagem. E quando você olha esse ciclo, 10 anos depois, né, dos YouTubers brasileiros explodirem, os TikTokers explodiram, e muito, obviamente, por causa da pandemia, né? Você vê que tem realmente uma narrativa que não é trivial ali, né? Então, quando esses grupos, aí você pode botar, mas e onde estão os Instagramers? Assim? Talvez fiquem no meio do caminho ali, mas eu botaria eles nesse grupo de social media, só que aí você vai ter a diferença dos que vêm das figuras públicas, né, que migram, normalmente vão para o Instagram ou para o Facebook, né, aí tentam fazer TikTok, às vezes ficam em dúvida das dancinhas, acham que TikTok é só aquilo, e o Rafael Vicente está aí para provar que não é, né? E aí, então, a gente fez uma estratificação que ajudou também até a entender quem atende que grupo. Né? Você precisa ter pessoas um pouco mais experientes para atender a Fátima, a Giovanna, a Paola. Vamos anunciar uma amanhã também, que é bem famosa, assim, que é o mesmo modelo. Amanhã, quando a gente postar o podcast, quando postar, já tá, mas a gente pode twittar. Não pode falar, vai ficar aqui em primeira mão. Primeira mão, Angélica. Ai, que legal demais. Vai ser legal. Então, já tem o tweet. A equipe está tentando. Vamos pegar o nome de todo mundo. Tem contrato de confidencialidade. Tá tudo certo. E aí, enfim, a Angélica também tem uma narrativa, né, muito legal na TV e tudo mais, e tem uma trajetória de tentar migrar para o digital. Então, essas pessoas precisam ter uma interlocução um pouco mais sênior dentro da empresa, né? Não dá para faz aí tudo, aí sai correndo do TikTok, pula pela janela. Não. É outro esquema. E aí a compreensão também é importante, porque é relevante do mesmo jeito. No fim das contas, a gente está vivendo assim, eu chamo a Play 9 nessa BU de convergência geracional. Você está levando lá o cara que tem 20 anos e mora na favela da Maré, e a mulher que é a maior apresentadora do Brasil e tudo mais, já passou por tudo, né? Também já foi muito humilde e tudo mais, morava no Meyer e tudo mais, saiu, mas levou 35 anos para fazer a carreira dela. E o Rafa hoje já sustenta a família toda, né? E ele tem um orgulho danado, e que eu acho maravilhoso, né? De continuar morando lá e melhorar a vida ao redor dele. Então, você perguntou do Rafael Vicente, para mim, esse menino é um gênio, brilhante, ele é um gênio. Hoje também, curiosamente, ele postou um negócio que fez lá para a gente, para a Amazon Prime Video, ele meio fazendo uma produção, ele fez uma produção que é assim, admirável, porque ele fez uma brincadeira com o Crepúsculo. Você olha as cenas que ele gravou, cara, você fala assim, caraca, como é que esse cara gravou isso?
com ele sozinho fazendo. Sabe? Não, cara, eu adoro esse conceito da convergência geracional. Gostei, vou começar a usar. Porque tem várias coisas, acho que dentro disso. Tem uma coisa que a gente vê até nos dados do Winning Insights, assim, que essa visão de que o mundo de vídeo online é um mundo das gerações jovens é um paradigma. Tá errado. Tá errado. Tá errado. É uma falácia completa. Completa. Usando o TikTok como exemplo, você olha lá dentro, um dos grandes trends lá são as vovós TikTokers. Né? Você olha no YouTube no México, cara, aconteceu uma coisa muito legal na pandemia, que eram mais no mundo dentro de gastronomia, um dos canais que mais bombou era uma senhorinha, simplesmente começando a fazer os vídeos mais autênticos que você já viu, compartilhando aquelas receitas que só os filhos e a família dela tinham a sorte de olha o fenômeno do Ari Fontoura no Instagram, cara. Totalmente. Todo mundo aqui deve seguir o Ari Fontoura. Tá vendo o anúncio dele agora, passando ali num desses relógios de rua. Eu falei, cara, ele se renovou, um cara que tem uma carreira brilhante, histórica no cinema, no teatro, na televisão, e por ter escolhido uma narrativa dentro do Instagram, ele é um vovozinho simpático, gente boa, né? Gay assumido, aos quase 90 anos, o cara que está além do tempo, né? Ele discute questões que seriam um grande tabu para outras pessoas de uma maneira muito leve. E eu achei ele perfeito exemplo dessa questão da autenticidade, né? Assim, essa turma toda que está entrando ali, está fazendo bem feito, não está tentando ser outra coisa ali dentro. Está usando o melhor da ferramenta, da plataforma para... Por isso que eu acho que esse negócio das gerações, né, de ser uma convergência geracional, tem a ver com o fato de que nós, qualquer que seja a idade de quem está vivo hoje, né, essa pessoa tem acesso às mesmas ferramentas. E aí você só vai ver qual é o uso que cada uma faz delas. Né? A pessoa mais velha, eventualmente, vai numa plataforma de busca como o YouTube, em vídeo, buscar uma receita. Ou como, né, um do-it-yourself, ou, né, alguma coisa do tipo. O outro, que tem 5 anos, vai buscar o Lucas Neto. O cara que quer, sei lá, fazer um grande negócio, tão confuso e tudo mais, mas desafiador, vai procurar o Manual do Mundo. E assim por diante. Ou a culinária vai na Paulo Carosella. Hoje são 125 milhões de brasileiros no YouTube, mensalmente. Cara, isso é muita coisa. É praticamente o que tem na Globo. Se você, né, pegar os extratos assim, e falar assim, população economicamente ativa, você vai achar praticamente a mesma coisa. Então tá todo mundo no YouTube. Sim. E tem espaço para todo tipo de conteúdo, né? Porque tem audiência para todos esses assuntos. Então, tá perfeito. Isso é super desafiador, né? Porque quanto mais granular, eventualmente menos audiência. Porque tem um limite o tempo das pessoas. Claro. Então, aquilo que você falou de encontrar os nichos é super importante. Porque não é você nichar quando você vai para a marca, mas a marca se entender publisher é ela ter coragem de não querer ser tudo, porque ela acaba não sendo nada, né? Eu acho não, a gente vê na prática e já vive isso já há algum tempo, que essa é uma das escolhas mais difíceis para uma marca fazer. Sim. Ela realmente definir qual é o seu foco, do ponto de vista da estratégia de conteúdo, qual é o nicho cultural onde ela vai se concentrar em virar uma autoridade ali dentro, Sim. né? E, em geral, o que a gente vem aprendendo é que essa escolha é bem feita quando existem 2 elementos. Primeiro, quando você... Aí é onde os dados fazem muita diferença. Você realmente encontra um lugar onde existe um mega espaço, assim, tem muita gente interessada naquele assunto, e é um lugar ainda talvez não tão ocupado. Eu vou citar como exemplo o que o Desimpedidos fez lá atrás. Né? Era meio no-brainer. Não, beleza, futebol é gigante, Brasil... Mas dentro do universo do futebol, tem um segmento inteiro, que é o da zoeira, que é o futebol com humor, que, cara, tá mal atendido do ponto de vista de conteúdo, né? E eles mapearam, identificaram isso lá atrás, focaram, o resto é história. Um nome brilhante. Esse aí eu participei, esse é do nome. Então, tem o primeiro podcast que eles contam essa história aqui. Então tem essa coisa de realmente fazer essa escolha com a ajuda de dados para você fazer isso perfeito. E a segunda coisa é a questão da autenticidade, que não é também, isso aqui é grande, vou falar daquilo. Você tem que encontrar uma coisa que seja grande, mas que você, como marca, pessoa, produto, enfim, você tem a autenticidade para falar, Sim. você tem a credibilidade para falar. A autoridade, né, plena, né? Porque e com um viés positivo, que é com a vulnerabilidade possível hoje em dia. Você não precisa ser o professor de Deus hoje em dia, como parece que é sempre, né? Quando você está na televisão, tem que saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. Então, até se equivocar e achar outros caminhos é permitido. E isso é autêntico.
Então, assim, né, em busca da autoridade, do coisa, o cara pode falar, vou por um caminho aqui. Assim, cara, mas aí você está quase indo, mas acho que você está se contradizendo, porque esse não é um território que você entenda tão bem. Mas o cara testou, tudo bem. Antigamente não, né? Você tem ali, você bota um quadro que tem que funcionar durante 2 anos. Caraca, mas no terceiro vídeo virou um desastre. Você mantém aquilo? Né? Então, não. Então, é tentativa e erro, que é uma coisa muito boa também, né? Da narrativa atual da comunicação. Né? Essa dica é de ouro, né? Assim, encontrou seu nicho, focou, cara, experimente. Se permita errar. Claro. E eu acho isso maravilhoso. Errar faz parte de você realmente construir até a percepção de que você está sendo autêntico. Sim, então, se permite errar sem medo nenhum. Né? Psicologicamente, né, psicanaliticamente, a gente foi feito para não errar, o que martiriza todos nós. A gente erra o dia inteiro, toda hora. Você erra, né, pragmaticamente, abrindo a porta errada ou esquecendo de fechar, e você erra tomando uma decisão errada. Ponto. Não é querer dizer que você não é. E aí eu acho que tem um caminho muito interessante que a gente vê, né, que começou também a ser feito na televisão, que é de admitir mais, ser um pouco mais, né, empenhado em aceitar as invenções ou as coisas que são feitas na hora, um pouco de improviso, do que era antigamente. Você pega até na coisa mais, entre aspas, burocrática que poderia haver, que é o Jornal Nacional, você pega como era com o Heron Domingues, o Cid Moreira e tal, e como é hoje com o William Bonner e tal, já é muito mais solto. Aí que você vai indo para os outros lugares, né? Olha o Fantástico lá atrás, o Fantástico como é hoje. Estou citando a televisão. Então, o reino da experimentação e improviso é o digital. Se a gente chegar cartesianamente e disser assim, olha, não, nós escolhemos tudo, levar 3 meses para mudar um negócio que deu errado, no 5º vídeo, é um desastre. E aí, aproveitando o nome do nosso vídeo, que já está fechado, eu acho que isso é uma das também grandes barreiras de quem está numa marca, né? Assim, permitir que a marca faça um conteúdo que não seja esteticamente perfeito e tudo, enfim. Então, já estamos chegando aqui no final, senão a gente vai ficar aqui horas, a gente pode marcar outros podcasts. Conta um pouco para a gente daqui para frente. Qual o sonho grande para a Play 9? Como vocês veem aí os próximos passos? Legal. Jean, você, eu acho que acompanhou o nascimento da Play 9, né? Então você conhece um pouco e foi entendendo, assim, como parceiro. Eu nem digo que a gente é seu cliente, a gente é seu parceiro, né? O sonho da Play 9 foi se constituir primeiro como uma empresa baseada em conteúdo e em expansão de audiência coletiva. Isso depende, isso dá um outro podcast, tá? Porque é uma tese, tá? Audiência coletiva, audiência compartilhada. É no que eu acredito. Eu não acredito mais em audiência de donos. Né? Se a Globo não compra a Libertadores ou a Champions League, e isso vai passar em outro canal, né, no SBT e tudo mais, não tem audiência naquele canal. A audiência depende de conteúdo, né? E de credibilidade. Se Deus me livre, a Fátima Bernardes mata uma pessoa amanhã e tudo mais, ela pode ser cancelada, pode não ter mais programa e não ter audiência, nem a Globo, nem ela, nem ninguém. Então, assim, essa teoria da audiência compartilhada sempre me inspirou para criar a Play 9, porque era expandir a audiência. Então, hoje, se você olha, com os nossos parceiros, a gente tem de 1 bilhão a 1 bilhão e 100 milhões de views todos os meses, somando YouTube, TikTok, Instagram e tudo mais. E são audiências que não são da Play 9. E eu sei que não são. A burrice é quem acha que tem a audiência dos outros. Mas a gente gera muito negócio para essas pessoas, que se juntando criaram uma audiência que pode ser coletiva ou não, ou pode ser, né, vista que está na Play 9, que é um lugar legal, que desenvolve conteúdo, então eu quero fulano, quero Beltrano, quero essa audiência. Isso é um ponto. Então, para mim, isso é curadoria de conteúdo, né, isso é análise bem feita de dados, escolha bem feita de criadores, né, porque a gente vive na Creators Economy, não tem como, são esses caras que todo mundo vai virar criador, influenciador, que é a minha outra tese de uberização do influenciador, né? E aí a gente criou a Play 9 como mídia. Tudo que a gente faz aqui, ou 99%, é B2B. Nosso sonho, que está começando agora, é transformar a empresa em Media Tech, cada vez mais. Ou com tecnologias proprietárias, ou com tecnologias parceiras que possam fazer a gente gerar novos negócios B2C. Então, a gente já fez uma iniciativa com NFT, né, que é de médio e longo prazo. Lançamos a 9Block, que é uma plataforma de NFTs, muito baseada em influenciadores e artistas gráficos do digital.
e agora vamos lançar uma plataforma de cursos em breve. Claríssimo, né? E a gente vê esse movimento, assim, uma vez que você consegue estabelecer uma audiência, É isso. que segue, o próximo passo é monetizar isso, né? Isso. E conseguir realmente gerar... Eu nunca entendi muito como as pessoas tentam fazer o contrário. Exatamente. Você não tem audiência, não tem relevância nenhuma. Agora, vamos abrir um negócio assim. Então, vamos ver o que vai dar nesse negócio. Não, então, claríssimo, muito legal, assim, sempre na torcida, fãs aqui, orgulhosos de sermos parceiros nessa jornada. E agora também, eu sempre gosto de terminar o podcast compartilhando um aprendizado de vida, assim, né? Pô, assim, de novo, é um privilégio a gente poder estar aqui aprendendo contigo. Então, olhando para a sua jornada, para a sua carreira, qual foi o grande aprendizado assim, que você gostaria de compartilhar com a gente, com todo mundo que está ouvindo, que a gente não pode não saber? Uhum. Cara, Jean, eu diria que o maior aprendizado mesmo, que pode parecer uma coisa meio piegas ou parecer uma frase de livro, qualquer coisa do tempo, de livro de autoajuda, mas não é. Cara, se dê a chance de errar mesmo, sabe? E ouse com coragem. Porque você sempre ouve isso das pessoas e fala, tudo bem, mas o cara... Imagina, eu fui um assalariado durante 24 anos, sonhando com a hora, mas eu sempre fui muito inquieto. Eu era meio, assim, intraempreendedor dentro da Globo. E aí, eu falei, cara, eu preciso dar vazão a isso. E quantas pessoas têm essa sensação? Certamente você teve, mas... E você também foi, você trabalhou em empresas, né, em agência, em empresas grandes, Coca-Cola e tal. E aí você olha e fala assim, cara, eu preciso fazer algo diferente, algo a mais, algo novo, que faz me brilhar os olhos, que eu acordo todo dia feliz para fazer e tudo mais. E não dá para você fazer isso e ignorar o erro, porque isso te martiriza demais. Então, eu levei, né, nesses 5 anos de empreendedor, uns 2 anos para entender isso, porque eu me cobrava demais para não errar. Isso me massacrou muito, sabe? Tentar não errar, fazer perfeito. E depois eu fui vendo, óbvio que você lida com clientes, isso e aquilo, tem uns limites para você, mas eu fui vendo que, assim, cara, o crescimento está, na verdade, em você testar. E o aprendizado dessa nova, né, narrativa de comunicação, está no teste AB, está no erro, está na tentativa, porque ela não permite mais que seja uma tentativa eterna de erros, mas é um aprendizado que vai a partir do que você é, quase como a natureza humana. O bebê ali, quando ele cai, ele não cai nunca mais, ele levanta e anda direito. A primeira tentativa que ele fez foi ali, aquele dia que ele aprendeu a andar, ele não volta. Ele vai cair porque caiu, como todo mundo cai, mas ele não volta a não aprender a andar. Então, a gente deveria aprender, talvez até com a fisiologia humana. A gente, se já nascesse andando, não teria aprendido a andar. Então, eu diria assim que como mensagem final se dê e não se martirize, né, nessa situação crítica de você se ver errando, e tenha certeza de que isso é parte do aprendizado. Assim, se você tiver essa sensação, é muito menos angustiante do que você viver com aquela sensação de que toda coisa que você fizer, toda atitude que você tomar e todo projeto que você tentar botar de pé tem que ser perfeito e dar certo. Porra, é impossível. Sensacional. Eu fiquei arrepiado porque eu me identifico muito com isso, né? A jornada da Winnie também. Assim, eu vejo isso, eu sinto isso, o quanto o medo de errar engessa as pessoas, trava as organizações de evoluir mais rápido. Então, gente, errem muito, errem rápido, errem sempre, porque quanto mais rápido isso acontece, mais vocês vão aprender e mais próximos vocês vão estar de criar coisas incríveis. É isso aí. JP, obrigado, tamo junto. Obrigado a você. Valeu. Foi maravilhoso ficar cara a cara com um amigo sem máscara, estamos de distanciamento social aqui. Vacinados. Vacinado, nossa máscarazinha aqui para sair agora enfrentar o mundo. Mas foi uma conversa deliciosa, espero que todos aí tenham gostado também, né? E que possa servir de inspiração para tantos outros que às vezes têm um sonho e precisam só, às vezes, de um empurrão, que pode ser uma conversa como essa. Afinal, né, topar o erro, né? Se nós topamos, queremos empresas, as pessoas podem se inspirar e dizer, eu vou também, vou me arriscar. E acho que uma última coisa, a cultura da empresa tem que permitir isso. E você, eu sei que permite, e lá na Play 9 a gente tem isso muito, sabe, no nosso core. A gente quer que as pessoas experimentem.
Não dá para ter o reino do professor de Deus. O cara erra e aí o que acontece? Vai ter um chibata? Não. Erra, vamos aprender de novo e coletivamente. Isso tem gerado e gera continuamente aprendizados e projetos que às vezes seriam jogados no lixo porque o cara não ia ter nem coragem de propor. Maravilhoso. E aí, eu vou deixar até um jabá aqui, o que você falou isso agora. Você marca, tá ouvindo a gente? Se asemou, o VP de marketing tá disposto a experimentar, ainda não deu esse passo de criar conteúdo relevante, entre em contato com a Play 9, vão te ajudar a botar de pé um canal de YouTube, cara. Que meu porta-voz, porta-voz aí da Play 9. Obrigado, Jean. Super obrigado pelo espaço, tá? Um abraço. Tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu.